Então, quando eu tenho um fator limitativo, isso quer dizer que eu tenho que analisar alguns critérios em qual decisão eu devo tomar. Né? Quando há essa limitação na quantidade produtiva, o produto mais rentável ele vai ser aquele que me apresentar uma maior margem de contribuição por unidade. E quando existir esse fator, né, esse fator de limitação, mais rentável será o produto que tiver maior margem de contribuição pelo fator de limitação da capacidade produtiva. Aí a gente pode citar alguns exemplos no momento atual, em que nós estamos vivendo. Vamos supor que as fábricas que têm lá nas suas atividades que estão permitidas a funcionar, elas têm uma limitação porque o fator humano está limitado. Né? Eu não posso colocar uma quantidade X de funcionários, que é a quantidade X que eu preciso para minha fábrica estar a todo vapor, quando eu tenho uma pandemia onde ela me limita a uma quantidade Y de pessoas. Então, para minha produção não entrar totalmente em crise, eu teria que fazer essa análise ao meu fator de limitação, que nesse nosso exemplo seria o fator humano, e daí eu colocaria para funcionar com a minha quantidade reduzida de mão de obra aquele produto que vai me dar uma maior rentabilidade. Né? Mas logo mais veremos mais exemplos. Então, o fator limitante ele vai me dar um limite à minha produção. E aí são outros exemplos. Tempo escasso, falta de matéria-prima, acontece, vamos lá, uma greve de caminhão e a greve de caminhoneiros, aliás, e toda a compra para minha produção, que está já toda vendida, digamos, né, ou então toda encaminhada, o meu produto, a minha matéria-prima, ela fica parada por conta da greve de caminhoneiros, né? Então, assim, o fator de limitação, ele basicamente acontece todos os dias, a todo momento, no dia a dia de uma indústria. Assim, para isso, o cálculo da margem de contribuição é de extrema importância, porque aí, eu sabendo o valor que cada produto vai me contribuir individualmente, né, eu vou utilizar o meu fator limitante a esse produto. E essa finalidade desse fator limitante é mostrar qual poderá ser a minha rentabilidade do negócio mediante impedimentos produtivos e quais produtos nós devemos incentivar a produção. Né? Então vamos lá. Eu não vou incentivar a produção se eu tenho uma indústria que trabalha com confecção e eu vendo várias linhas de roupas. Né? E nós estamos num momento onde está a estação do verão. Então, eu não vou incentivar, mesmo que eu tenha, por exemplo, a margem de contribuição dos meus produtos na linha de inverno, eu não vou produzir, não vou incentivar se eu tenho o fator da limitação, que seria a minha estação. Eu tenho que produzir, incentivar os produtos da linha verão. E eu tenho que deixar a linha de inverno em stand-by, mesmo que ele me dê uma margem de contribuição maior. Mas aí eu tenho o quê? Eu tenho um fator de limitação que eu não vou ter venda para esse produto nesse momento. Né? Então, assim, são vários os critérios que nós devemos analisar antes de tomar qualquer decisão. E aí nós entramos aqui no assunto da teoria da restrição, teoria das restrições, mais conhecida como TOC, que aí vem do inglês Theory of Constraint, que vem sendo bastante divulgada aí desde o meado da década de 80, que nada mais é do que uma identificação dessas restrições, dos gargalos, né? Que quase ela é basicamente a mesma coisa que o nosso fator de limitação, sendo que eu vou trabalhar em cima desses gargalos, né? Eu preciso identificar quais são eles durante todo o meu processo produtivo, né? Com o objetivo de otimizar a minha produção nesses pontos. Isso aqui é muito importante porque vai ser daqui onde eu vou aumentar a minha margem de contribuição. Né? E se eu aumento a minha margem de contribuição, como consequência, eu vou ter a maximização do lucro, né? Que lá na nossa teoria da administração financeira, na nossa disciplina de análise de investimentos, é o que a gente mais busca dentro do mundo empresarial, é a maximização do lucro da empresa.
E essa teoria ela tem como pressuposto principal que todo sistema vai ter, no mínimo, um fator de restrição. Todo. Por mais que seja, por mais bem desenvolvido que seja esse processo, projeto, essa linha de produção, ela sempre vai ter um fator de restrição. Sempre vai haver algo que vai ser considerado mais na frente como um fator restritivo. O valor da margem de contribuição unitária, do valor limitante, é mais importante que o conhecimento da margem de contribuição unitária produzida. Né? Depois que o produto já está feito, de acordo com essa restrição, ela não vai poder mais otimizar nada, porque ela precisa tomar a decisão antes que o produto seja feito. Né? Nessa teoria da restrição, o custo da mão de obra direta é fixo, assim como são fixos todos os custos indiretos. Né? E nela a capacidade ociosa é desejável nos recursos que não representem restrições ou gargalos. Né? E aqui também deve-se administrar o equilíbrio do fluxo do processo, não a capacidade dos recursos. Porque a gente sabe que quando esse processo ele está fluindo de maneira equilibrada, qualquer erro que possa vir a acontecer, ele já vai ser mais bem administrado já na sua ação corretiva. E aqui nós passamos para os exemplos práticos do fator de limitação. Aqui nós temos uma empresa costureira, que ela produz, Costureira S.A., produz 4 produtos: calça, saia, short e blusa. As informações referentes a cada produto, cujos valores estão em reais, estão representadas a seguir. Aqui nós vemos o produto, a tabelinha separada por produto, calça, saia, short e blusa. São esses 4 produtos que ele vai estar na minha linha de produção. E aqui eu tenho as minhas informações necessárias para resolver essa questão, certo? Então, geralmente todas essas questões eu já vou me dar essas informações e eu vou analisar e vou calcular qual é o que a questão vai me pedir, né? Os custos fixos, eles são comuns aos 4 produtos, né? Com base no volume produzido. As despesas fixas são alocadas em função das despesas variáveis unitárias. Sabendo que a empresa tem recursos limitados para investir em propaganda e que o seu objetivo é a maximização do lucro, a ordem de prioridade em que os produtos devem ter sua venda incentivada é letra A, B, C e D. Então, mais uma vez, eu sugiro que deem uma pausa e tentem responder qual que seria o produto mais lucrativo. Já deu para perceber que nós temos aí uma sequência: calça, blusa, calça, saia, short e blusa. Então, aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o preço unitário de cada um deles, aliás, a margem de contribuição unitária de cada um deles, e nós vamos detectar qual deles é o mais produtivo, é o mais que tem com o fator de limitação, que ele vai ser mais rentável. Então, vamos dar uma pausa no vídeo e vamos tentar responder. Então, vamos à resposta? Bom, aqui nessa questão, o gestor ele deve priorizar a produção e a venda dos produtos que mais contribuíram para onde? Para a margem de contribuição. E como já foi visto, nós temos a margem de contribuição, ela vai ser igual ao preço de venda menos a soma dos custos variáveis com as despesas variáveis, né? Onde PV vai ser o meu preço de venda, CV é o custo variável
e DV vai ser a minha despesa variável. Nessa questão, deve-se encontrar primeiramente a margem de contribuição unitária de cada produto, para saber qual deles deve ser incentivada à venda. Vamos aplicar a nossa fórmula. Aqui nós temos a margem de contribuição da calça. Vamos dar uma conferência? Vamos voltar para o slide anterior, né? Preço líquido, eu vou pegar o meu preço de venda de cada produto. R$80, 70, 60 e 55. Vou jogar o meu preço de venda de cada um deles. Em seguida, eu vou diminuir com o meu custo variável somado à minha despesa variável. Onde eu vou ter aqui 30, meu custo variável, e a minha despesa variável de cada produto, né? Vamos voltar lá. Após eu colocar todas as informações, observe que não tem dificuldade nessa questão, apenas é atenção em saber selecionar os dados corretos. Não vão me confundir em colocar, somar aqui com um custo 80 menos 30 menos 10 menos 4 menos 2. Não vai dar o valor correto. Eu tenho que selecionar apenas os meus custos e as minhas despesas variáveis, certo? Custo fixo não entra aqui no momento. Aplicando a fórmula, eu vou ter esse resultado. Qualquer coisa, vocês voltem no material aí e acompanhem os dados da questão. Ao analisar essa tabela, eu pressuponho uma ordem para o que me dá a maior margem de contribuição, que vai ser, primeiramente, o meu primeiro produto, a calça, a blusa, o short e a saia. Conferindo assim, a minha alternativa correta vai ser a minha letra D. É a minha letra onde eu tenho a mesma sequência da minha fórmula já aplicada. Onde eu vou ter aqui a minha calça, a minha margem de contribuição a 46. Onde eu vou ter a blusa, a minha margem de contribuição a 45. O short, a minha margem de contribuição unitária a 44 e, por último, a saia. Estabelecendo aqui um critério onde o gestor chega para essa empresa de costura e diz: vamos eliminar a produção que me dá menor margem. Aí a minha resposta já seria a minha saia. Iria imediatamente reduzir ou até mesmo eliminar a produção da minha linha de confecção da minha saia, né? Por quê? Porque ela me dá uma margem de contribuição menor. Mas nesse caso, a questão pergunta aplicada ao fator de limitação: qual sequência de produtos me dá maior margem de contribuição? Ordenando-se, nós teríamos a opção correta, letra D. Vamos seguir adiante. Nós temos aqui um outro exemplo com problemas decorrentes do racionamento de luz da região onde está localizada uma indústria que terá que reduzir 20% o tempo do uso de suas máquinas operatrizes utilizadas na produção dos 5 modelos de um de seus produtos. Apresentou as seguintes informações para o período produtivo. Nós temos aqui os elementos do produto T, U, V, X e Z. 5 produtos. E eu tenho aqui quantidade produzida. Aqui note que a questão já está me dando a minha MCU. Eu já tenho aqui a minha MCU. Então, o critério de abordagem dessa questão já vai ser diferente. Eu já tenho a minha margem de contribuição, né? E aí eu tenho horas de máquina para produzir. O meu fator limitativo aqui vai ser o quê? Eu tenho que reduzir em 20% o tempo de uso das minhas máquinas. Então, aqui eu tenho, para produzir o meu produto T, eu vou ter 10.000 unidades
e eu vou ter essa unidade, a margem de contribuição vai ser R$100 e eu vou gastar 2 horas para produzir cada unidade. Então, a cada 2 horas eu tenho uma margem de contribuição de R$100, né? E assim sucessivamente. Então, vamos ver o que a questão está pedindo. Pela teoria das restrições e considerando-se exclusivamente as informações dadas pelas indústrias, o modelo do produto que deve ser sacrificado no todo ou em parte para que a indústria possa maximizar o seu lucro nas novas condições produtivas é o modelo? Bom, então aqui nós chegamos em um outro gargalo. Nós temos aqui a opção, nós teremos que escolher a opção onde ela vai me dar a menor margem, né? Não teoricamente a menor margem, mas eu vou ter que analisar o tempo, né? O meu fator tempo. Então, sugiro que pausem o vídeo e tentem mais uma vez responder essa questão, tentando aí raciocinar qual seria a nova fórmula. Conseguiram responder? Então, vamos lá. Nós temos aqui um fator limitativo. Temos que reduzir. Então, qual produto vai ser sacrificado? O produto que tiver a menor razão entre a margem de contribuição e o fator limitante da capacidade produtiva. Lembra qual é? Nós temos que reduzir o tempo. Quando a questão solicitar que o produto que deve ser priorizado, então será aquele que tiver maior razão entre a margem de contribuição e o fator limitante da capacidade produtiva, nós vamos, quando se fala em razão, nós vamos dividir, né? A gente já sabe, isso é regrinha de matemática, tá? Nós vamos dividir. Eu quero saber a razão de um produto pela sua margem de contribuição, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá na questão e eu tenho aqui, ó, lembra, até deixei já sublinhadinho para vocês. Nós temos aqui a nossa margem de contribuição e nós temos aqui a nossa horas de máquinas para produzir. Então, primeiramente, eu tenho um produto T, que ele me dá uma margem de contribuição de R$100. Mas esses R$100 eu tenho 2 horas para produzir. Então, isso quer dizer que cada hora do meu produto T me corresponde a R$50. E aí, nós iremos para os critérios seguintes. Nós iremos fazer a mesma linha de raciocínio para cada produto, né? Produto T, produto U, produto V, produto X e produto Z, né? Note aqui que dos produtos que eu tenho essa razão, o produto V vai ser o que vai me dar uma menor razão. Por quê? Porque a minha hora produzida nele me custa R$32, né? Ela me custa menos. Ela tem uma razão bem menor. Então, eu eliminando esse produto na minha linha de produção, eu posso gastar essas 2 horas e meia em um outro produto que me dê mais lucro. Vamos fazer um comparativo com o produto Y, com o produto X, esse produto que está logo abaixo dele. Você vê que 1 hora e meia corresponde a uma margem de contribuição de 40, enquanto que o V me dá em 2 horas e meia, só me dá 32 de margem de contribuição unitária. Trazendo ainda para o produto T, eu tenho aqui o correspondente a ele como que o equivalente 1 hora a R$50. Então, esse produto ele é bastante lucrativo, né? Mas como a pergunta, como a questão quer saber qual é o produto em que eu vou eliminar, né? Eu vou eliminar esse produto, porque esse daqui eu estou ganhando só R$32, eu posso trocar essa produção e colocar nesse daqui que eu ganho muito mais. Entenderam? Vamos adiante. Uma indústria vidraceira que produz copos, taças e vasos com a mesma matéria-prima, mão de obra e maquinaria.
fez as anotações sobre o produto, sobre a produção unitária dessas peças a seguir. Produto, nós temos aqui copo, taça e vaso. Eu tenho preço de venda individual de cada um, eu tenho a minha comissão de venda de cada um, e eu tenho aqui a minha matéria-prima em grama e em reais, né? E a minha mão de obra em reais e em minutos. Devido a essa especialização na mão de obra, estima-se que a partir do próximo período produtivo haja uma redução da mão de obra disponível no mercado, o que implicará a redução de sua produção, face à restrição prevista para a mão de obra, ou seja, ele já está prevendo que vai haver uma crise na mão de obra especializada das empresas de vidro. Nesse contexto, qual a ordem sequencial para a redução dos produtos a produzir que a indústria deve adotar de acordo com a teoria das restrições para obter aqui o maior lucro, né? E aí nós vamos, mais uma vez, pausar o vídeo e tentar responder Vamos lá? Primeiramente, sem qualquer restrição, o maior produto mais rentável vai ser aquele que apresentar maior margem de contribuição. Isso é tudo que a gente vem desde o início. Se apresentar qualquer limitação, mão de obra, matéria-prima, o produto mais rentável vai ser o que apresentar maior margem de contribuição por fator de limitação, que é aquele que apresentar maior razão. E aí, nesse caso, devemos calcular a margem de contribuição de cada produto e dividir pela quantidade do fator limitação que o produto utiliza, que no caso vai ser o nosso tempo, né? E aí nós vamos calcular a margem de contribuição individual de cada um. Vamos pegar o preço de venda, vamos lá do copo. Preço de venda, R$ 27,00. E aqui eu vou, vamos lá voltar para o slide anterior. Vamos lá o copo, eu tenho R$ 27,00, vai ser o meu preço de venda, que eu vou aplicar na minha fórmula. E aí eu vou somar aqui, ó, meu custo e a minha despesa variável. Eu tenho aqui R$ 2,00, que é a minha comissão de venda, mais R$ 10,00, que é a minha matéria-prima, e mais R$ 7,50 da minha mão de obra direta, né? Vamos jogar aqui na nossa calculadora. Nós temos aqui 2 mais, vamos zerar aqui. Nós temos 2 mais 10 mais 7,50. Eu vou chegar aqui a R$ 19,50 entre custos e despesas variáveis. E eu vou pegar o meu preço de venda e vou diminuir da minha soma do custo variável com a despesa variável. Eu vou chegar a uma margem de contribuição unitária do meu copo de R$ 7,50. Então, voltando aqui na questão, qual vai ser o meu fator limitação do meu copo? Eu tenho aqui o meu tempo, né? É a minha mão de obra. Professora, como é que eu vou saber que o meu fator limitação vai ser a minha mão de obra? Está dizendo que eu tenho que reduzir tempo, né? Tanto eu tenho que reduzir tempo, né? Porque eu não vou ter pessoas para realizar esse serviço. Então, se eu não vou ter pessoas, quanto mais rápido eu produzir, né? Eu tenho que estipular qual vai ser a minha linha de produção para saber, contando com esse fator tempo. Então, vamos ver qual que eu tenho que produzir primeiro. E aí, é onde a gente vai chegar agora aqui no nosso cálculo, na nossa razão, antes de estipular qual vai ser a nossa sequência, né? Então, aí eu vou pegar os R$ 7,50 da minha margem de contribuição unitária, R$ 7,50, e vou dividir por R$ 1,50, que é a minha limitação. Então, se eu tenho uma margem de contribuição unitária de R$ 7,50 e eu tenho 1 minuto e meio, eu vou chegar aí a uma razão de 5, né? Daí eu vou seguir com os mesmos produtos, as mesmas informações, o mesmo cálculo de cada um da minha linha de produção, do copo, da taça e do vaso.
Nesse caso, a empresa primeiramente vai diminuir de quem? Se a gente observar, vamos lá. Margem de contribuição do copo, 7,50. Da taça, 6. E do vaso, 15. Né? A razão entre o fator limitação do copo, 5. Da taça, 2. E do vaso, 3. Qual que me apresenta menor margem e menor razão? Taça. Né? Então, a taça ela me apresenta a menor margem de 6 e a menor razão com o meu fator de limitação de 2. Né? Então, nesse caso, primeiramente, a taça ela vai ser o produto que vai ser diminuído a produção. Em seguida, do vaso, que me apresentou 7,50. E logo depois, o copo. Né? O copo que ele é o produto que ele tem a maior margem. Então, ele é o produto mais rentável. Então, como eu quero saber qual que eu vou ter que diminuir, eu vou na minha linha de raciocínio, na minha letra D. Primeiramente, eu diminuo a produção da taça, segundo, do vaso e terceiro, do copo.